Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre a lua nova em Virgem, amanhã, dia 17 de setembro. Essa lua nova, ela é bastante interessante para as pessoas, em geral, fazerem uma revisão do que foi 2020, do que está sendo, do que foi, e também começar a projetar 2021, tá? Eu não estou me adiantando. Vocês vão entender por que eu tô falando isso, porque eu vou falar de outros movimentos astrológicos para me embasar depois. Vou me concentrar aqui primeiro no mapa da lua nova. Vocês estão vendo aqui que a lua nova, ela tá na casa 10 do mundo, ela está fazendo trígono mais exato com Plutão, mas eu vou considerar que ela está fazendo com toda a grande conjunção. E a grande conjunção na casa 2. O que isso significa? Existe todo um favorecimento para que as pessoas revejam os seus valores. É importante a gente lembrar que o Plutão e Saturno estão retrógrados. Júpiter já está em movimento direto, mas o que ele está fazendo? Ele está se aproximando mais de Plutão e Saturno, tá? Ainda há um clima de revisão no ar. A gente ainda tem Netuno também retrógrado, Urano retrógrado, enfim. Ainda há muito o que se pensar. E essa relação de casas 10 e 2, ela me leva a crer que essa projeção começada agora, começada nessa lua nova, ela não é um adianto, não é um atropelo, é algo razoável de se fazer. Mês de setembro, outubro e a metade de novembro, com a retrogradação de Marte, né? Eu esqueci de falar do Marte, Marte também está retrógrado. A retrogradação do Marte, ativando aqui a grande conjunção, vai nos transportar para março, na época do Ano Novo Astrológico, quando ele estava aqui, quando ele fez conjunção com os pesos pesados, como eu venho chamando, e vai também fazer um aceno para julho de 2020, quando ele estava em determinados graus de Áries, que ele vai cumprir na retrogradação. Hoje ele está, deixem só dar uma olhada aqui nas efemérides, só para eu não falar errado, para não dar o dado errado. Hoje ele está a 27 de Áries. No movimento de retrogradação dele, ele vai chegar até 15 de Áries. Ele esteve pela primeira vez este ano em 15 de Áries no mês de julho. Então, por isso que eu tô falando que a gente vai ter um retorno simbólico para março e julho. Ah, a gente vai ter repetição de eventos. Eu não acredito em repetição de eventos, mas a gente vai ter uma repetição de clima. E aí eu venho dizendo, falei isso em alguns vídeos de signos com tarô, eu tenho falado isso no Instagram, quando eu falo de astrologia. Esses meses de setembro, outubro, metade de novembro, são uma espécie de moratória. Estou chamando de moratória, como se fosse uma moratória cósmica. Eles vão propiciar uma oportunidade muito valiosa para que as pessoas entendam de fato, de uma vez por todas, quais são os recados de 2020 nas suas vidas particulares e também
no coletivo. E eu, inclusive, venho dizendo, quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu, não entendeu. Porque quando Marte retomar o movimento direto e seguir o seu caminho até Touro, onde ele vai chegar no início de 2021, ele abre uma mudança de energia. Tudo que está sendo trabalhado por essa quadratura entre Marte e a grande conjunção agora, né? E esse aspecto ele vai continuar até o fim do ano, independente da retrogradação dele ou não. Tudo que essa quadratura de Marte trouxer à tona, a gente pode dizer que vai ser carregado para 21. E em 21, quando houver o encontro do Marte com Urano, que será já no início do ano, a gente vai ter uma outra mudança energética. Quando houver esse encontro entre os dois, e é um encontro que a gente pode chamar de explosivo, né? Quando esse encontro acontecer, a gente já vai precisar ter respostas dentro de nós para essa pergunta que eu estou fazendo. Você sabe quais são as lições que 2020 trouxe para você? Que trouxe para o mundo? Eu sei que cada pessoa vai enxergar com as suas particularidades, mas não é possível. Aí tô dando uma opinião pessoal. Não é possível que a pessoa encerre um ano desafiador como que estamos tendo e achar que não aconteceu nada, que não mudou nada, que não viu nada, interpretar as coisas somente como incômodos. Não são incômodos, a gente está diante de várias situações que a gente precisa dar uma resposta ou ter uma resposta, a gente precisa saber para onde ir. Essa questão do saber para onde ir, isso é Marte. O fato dele estar retrógrado hoje, né, dele estar retrógrado aqui nessa lua nova, não significa que as pessoas elas tenham que ficar paradas, amarradas, impedidas de fazer alguma coisa. Esse tom de revisão do ano não é para ninguém achar que não pode tomar iniciativa nenhuma. O que a gente precisa ter é uma certa perspicácia, um pouco de paciência também, que é muito difícil de se ter com Marte em Áries, especialmente em retrógrado, mas é necessário para que as pessoas não tomem qualquer tipo de atitude impulsiva. É o comentário que eu posso fazer. Agora, ninguém está amarrado, impedido de tomar algum tipo de ação. Por outro lado, as questões de 2020, que vocês sabem quais são e vocês sabem que eu tenho que evitar certos termos para o vídeo não ser censurado ou coisa que o valha, boicotado e por aí fora. As questões de 2020, elas vão continuar valendo durante essa retrogradação de Marte. Quando ele retomar o seu movimento direto, a gente vai caminhar para uma dissolução, para uma resolução de todos os processos. Se as pessoas, e aí eu tô falando nós, vamos chamar assim, nós pessoas físicas, nós pessoas jurídicas, as autoridades e por aí fora, vamos colocar todo mundo num mesmo saco, porque todo mundo tem responsabilidade por tudo que está acontecendo. As pessoas físicas, elas têm mania de jogar a responsabilidade toda para o Sol, né? Para as autoridades e aqui no caso também para os pesos pesados, né? Para o sistema, né?
as pessoas gostam de tirar a responsabilidade de si. Na verdade, todos nós somos responsáveis por tudo que está se passando. Nós somos responsáveis pelas respostas que nós damos. Nós não controlamos acontecimentos, e isso já está mais do que claro nesse ano, mas nós controlamos sim a resposta que nós damos às situações, as respostas, perdão. E essas respostas que damos, né, num momento de retrogradação de Marte em Áries, isso é muito essencial, tá? Tomem cuidado com as respostas que vocês dão. Não somente as respostas faladas, não. As respostas em forma de atitudes, tá? Observem as suas atitudes nesse período, de agora até o meio de novembro, para que vocês consigam, ao invés de reagir a alguma coisa, de fato agir, tomar uma atitude, tá? A atitude ela pode ser interna. Os movimentos de retrogradação eles favorecem isso, esse entrar para dentro. Esse entrar para dentro ele tá mais do que favorecido o ano inteiro, e aí a gente tem também esse sentido de moratória cósmica aí, porque vai acabar esse convite, tá? Então a gente tem um prazo para aproveitar esse convite para voltar para dentro, porque o tempo tá passando e tá acabando, tá? Por isso que eu falo, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entende mais depois de novembro. E um outro movimento que a gente vai ter muito importante, que vai mudar a energia, isso vai ser perceptível, é quando Saturno e Júpiter entrarem aqui em Aquário definitivamente, né? Eles já fizeram uma incursão por Aquário, mas aí quando entraram na sua retrogradação, voltaram para Capricórnio, mas eles vão entrar em Aquário definitivamente, eles vão fazer conjunção no dia 21 de dezembro, no dia do solstício, e vão trilhar o seu caminho aqui em Aquário. E tanto esse movimento quanto o encontro de Marte com Urano, e lembrando que Urano é corregente de Aquário, serão os marcadores de 21. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu tô me concentrando nos aspectos importantes para a alunação. Eu não vou falar dos outros aspectos que estão rolando aqui, tá? Eu quero me concentrar na alunação, porque essa lua nova aqui é muito importante. Tudo isso que eu tô falando é para embasar essa questão da revisão. É importante que vocês revisem seus valores e como que vocês inserem os seus valores dentro de um contexto social. E mais importante ainda, vocês estão vivendo os seus valores verdadeiros ou vocês estão acatando valores que vocês consideram que foram empurrados pela sociedade, mas que hoje não dizem mais nada. Nós, como seres sociais, para nós fazermos a nossa inserção na convivência social, a gente tem que aprender uma série de códigos. Esses códigos, eles estão em franca desconstrução. A gente já falou sobre isso várias vezes, eu não vou ficar me repetindo, né, com a questão aqui dos pesos pesados. Esses valores estão em franca desconstrução, tudo aquilo que diz respeito especialmente ao poder, né, e a uma lógica excessivamente radical e excessivamente capitalista de ver a realidade, tá? Eu estou falando excessivamente. Quando a gente tiver a ênfase em Aquário no ano que vem, que muitos colegas meus estão dizendo, e eu até concordo com isso, estão dizendo que ano que vem é o início da era de Aquário, podemos dizer. Na verdade, a gente já está vivendo a era de Aquário, essa questão das eras, é difícil você marcar exatamente, dizer ano tal iniciou a era de Aquário.
a gente tem movimentos, né? É muito nítido para todos que nós estamos passando por uma transição de eras. A gente tem elementos da era de peixes e a gente tem também elementos da era de aquário já atuando. Mas por que muitas pessoas estão dizendo que a gente inaugura a era de aquário no ano que vem? Por causa dos planetas sociais, Saturno e Júpiter entrando em aquário, ok? Eles vão fazer aspecto com Urano, isso também será importante, eu vou falar sobre isso depois. Esse aspecto será bastante marcante para deixar a cara de como serão os primeiros anos dessa era de aquário, vamos dizer assim. Se a gente considerar que ano que vem é o start oficial, entre aspas, né, da era de aquário. Porque essas questões, elas são muito abertas a conversas. Não tem nada escrito em pedra, tá? Mas vamos pegar uma simbologia aí, já que a gente vai ter uma ênfase uraniana no ano que vem. Essa alunação é muito importante para que as pessoas entendam o que de fato elas querem levar para frente, o que elas querem levar para 21, porque a gente, embora 21 tenha uma energia totalmente diferente desse ano, ao mesmo tempo a gente pode dizer que 21 vai ser um 2020 2.0, digamos, tá? Por quê? Porque a gente vai herdar questões, né, de 2020, muitas ainda sem resposta, e a gente vai precisar dar essas respostas. E o mais interessante de tudo, essas respostas elas têm que passar por lugares de nós que a gente ainda não conhece. Em terreno de Urano, você não sabe o que esperar. Não tem como você controlar. Vai haver um convite para que as pessoas saiam de dentro das suas caixinhas. As caixinhas, tanto as pessoais quanto as coletivas, elas estão sendo desconstruídas e elas serão substituídas por outras coisas. As pessoas vão ser convidadas a deixar as suas zonas de conforto. Aqui a gente tem, digamos que, um convite por escrito chegando com essa lua nova, um tempo para que as pessoas se organizem e elas comecem a projetar o que elas querem, onde elas querem estar socialmente falando, pessoalmente falando também, né? Como que elas querem estar inseridas, qual é o contexto. Como que você vai responder a um mundo vivendo uma revolução? Porque a energia de Urano é isso. Ela é revolucionária. Como é que você vai responder? Você tem que estar muito firme nos seus propósitos e nos seus valores para você conseguir navegar por uma era dessas. Todo tipo de renovação, de posturas é bem-vindo agora. Aproveitar que a gente ainda tem alguns meses até chegar janeiro. Aceitar esse convite. Se houver necessidade de passar por algum processo de catarse, fazer algum tipo de limpeza emocional para você conseguir sair da sua caixinha, ok, já que a gente está diante de um trânsito aqui da Lua, então faz todo sentido falar sobre o aspecto emocional também, né? Eu não acredito que essa alunação específica ela vá deixar as pessoas menos centradas, eu acho que é justamente o contrário. Vai haver, sim, um aceno para que as pessoas
tragam as suas questões um pouco para a racionalidade, porque a gente está falando aqui de Virgem. É claro que o movimento de Marte em Áries, ele tá deixando as pessoas mais tensas, né, do que o normal, mas aqui essa lua nova, ela tem um cacife, vamos dizer assim, para contrabalançar isso, tá? E aí eu volto àquela questão da impulsividade. Se você puder respirar e contar até 10, antes de você falar qualquer coisa, antes de você responder, antes de você agir, você tá no lucro, você tá numa vantagem evolutiva, tá? Quando eu falo nessa programação, não há necessidade de você pegar excessivamente a energia de Virgem e você fazer quase que um plano de negócios para o seu 2021. O ideal seria, na verdade, você conseguir travar um contato bastante profundo com o seu verdadeiro sentido de valor, de missão, de propósito, para você ter essa resposta dentro de si e aí você conseguir navegar. Porque em 21 a gente não vai precisar só de um plano A, não. A gente vai precisar de um plano B, de um plano C, quem sabe até de um plano D. A gente vai ter que acessar outros recursos. Lembrando que Urano em 21, ele vai estar muito perto de chegar na metade de Touro. Ele ainda não vai chegar na metade de Touro, mas ele vai dizer pra gente como é que a gente vai ter que viver em 22. Então tá na hora de projetar. Projetar diante de um cenário caótico. A gente não vai ter uma resolução mágica para tudo que está acontecendo em 2020. Quando a grande conjunção, né, em dezembro, ela começar a se dissolver, tudo que nós experimentamos em 2020 também vai começar a se dissolver. No entanto, com relação à questão sanitária mundial, isso ainda não vai representar uma cura, seja lá qual forma ela assuma. O que a gente vai ver é uma desconstrução de toda a resposta que foi dada. Entendam como quiserem, tá? Vocês sabem que tem palavras que eu preciso evitar. Então, vai haver uma desconstrução de todo o cenário e a partir dessa desconstrução, a gente vai acessar novas respostas. Respostas uranianas. E aí eu venho falando também nas minhas redes em geral, qual é a era de Aquário que você quer vivenciar. É uma era de Aquário em que as pessoas elas vão sair dos próprios umbigos e viver para o coletivo, sair do ter para o ser, ou é uma era de Aquário em que a gente simplesmente vai trocar de guarda e outros grupos virão suprir, entrar, digamos assim, no vazio deixado aqui pelos pesos pesados em Capricórnio. Será que a gente só vai trocar de figuras, de sistemas? Será que a gente vai só trocar por alguma coisa que é maquiada, repaginada, mas que é a mesma coisa fundamentalmente? Ou a gente de fato vai mudar as estruturas de como nós vivemos? Essa alunação é maravilhosa para fazer esse tipo de reflexão. E essa reflexão ela é importante para o coletivo e ela é importante para as vidas pessoais. Eu diria que muito importante para as vidas pessoais, tá? Então não percam essa oportunidade, não percam. A gente tem um mês inteiro para fazer isso.
Ah, mas eu não sei o que vai ser o amanhã, como é que eu vou projetar? Todo mundo que faz plano de negócios sabe disso. Você analisa cenários. É o que a gente vai fazer. A gente vai analisar cenários. Quais são os cenários possíveis? Como é que eu vou navegar, tá? Por falar em navegar, tem essa oposição aqui com Netuno, que não está exata, mas eu vou considerar. Essa oposição da Lua Nova com Netuno, ela vai dificultar um pouquinho as coisas, porque eu acredito que as pessoas elas vão ter a tendência de ficar excessivamente otimistas, até por causa do movimento direto de Júpiter, e achar que já tá tudo normal, que já podem viver como viviam. Vai ter também uma questão de não saber avaliar propriamente, né? Quais são esses terrenos, né? Essas possibilidades, tanto positivas quanto negativas de 21, especialmente no que diz respeito à vida mais íntima, à família, no caso, porque o Netuno está aqui na 4. As famílias e tanto a sua simbologia quanto as pessoas específicas, elas podem atrapalhar um pouco a sua visão desses planos, porque você pode sentir que você tem que fazer certas concessões para manter uma harmonia, uma ordem familiar dentro da sua casa, tá? Tem também uma tendência a fantasiar um futuro. Como a gente deixou de viver várias coisas em 2020, as pessoas elas vão achar que em 21 a gente vai poder fazer, botar para fora, realizar todos os sonhos que não aconteceram, né, em 20. Não é bem assim. A gente vai ter que ter prioridades. E uma lua em Virgem é maravilhosa para se lidar com prioridades. Então, tem uma necessidade de ter prioridades, de ver os valores, missão, propósito. Quem é você na fila do pão? Como é que você se insere dentro de uma sociedade que está em desconstrução? O que você pode fazer pela sua vida e pelo coletivo? Você pode colocar, tanto faz, vai depender da sua personalidade. Algumas pessoas vão priorizar o coletivo, outras pessoas vão se priorizar, mas uma coisa não é melhor do que a outra. A gente vai ter que olhar para os dois de qualquer maneira, tá? O coletivo ele vai ganhar e muito um protagonismo. Ele já está ganhando agora e em 21 ele vai ganhar ainda mais, tá? Então vocês estão vendo que eu já estou falando já de 21, ok? Não é porque eu acho que 2020 não serve para nada, não é isso. É porque a gente está tendo oportunidade de se preparar. Essa alunação é uma alunação de ouro. Ela será mais interessante, ela será mais poderosa, vamos chamar assim, para as pessoas que são da cruz mutável, Sol, Lua, Ascendente em Virgem, Peixes, Sagitário e Gêmeos, ok? Bom, esses são os recados que eu queria dar. Eu agradeço a quem ficou até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.